Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a todos os meus amigos que estão aqui presentes ao culto desta noite, aos embaixadores do Rei que aqui estão nesta embaixada para receberem a instrução do Rei. Tenham todos uma boa noite e sejam muito abençoados no culto desta noite. Também desejo saudar aqueles que nos assistem ao vivo pela transmissão simultânea da Rádio 92.3 e aqueles que estão nos assistindo ao vivo pela internet, a nossa congregação virtual espalhada aí pela face da terra. Eu ouvi dizer até que os marcianos estão assistindo nossos cultos. Foi um bochicho que eu ouvi, não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer isto, né? E quero também saudar aqueles que nos assistem pela TV e que esta noite seja uma noite brilhante para você. Graça e paz. Eu tenho um tema esta noite e minha pretensão não é a busca de qualquer explosão de fé. Esta noite tem o cunho de uma reflexão séria aos embaixadores do Rei que aqui estão. O tema que eu dei a esta mensagem é olhando as minhas motivações. Porque eu tenho visto, gente, que muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas a motivação completamente equivocada. Estamos fazendo as coisas mais corretas, mas os motivos que têm nos levado a fazer isto são motivos que não deveriam mais estar governando a nossa vida. Quantos dos nossos amigos, e nos incluamos nessa contabilidade, quantos dos nossos amigos hoje estão deixando suas vidas serem guiadas pela dor, suas decisões sendo tomadas por causa da dor que sentem lá no fundo do coração? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não é que o coração seja enganado, ele é enganoso. Ele tem a propriedade de enganar os outros e enganarmos a nós mesmos. Há dribles que são dados dentro de nós, que se nós não conhecermos muito bem o nosso coração, nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Quantas vezes nós estamos nos propondo a entrar num caminho, usando uma espécie de ingenuidade, mas estamos muito espertos nessa jornada. Essa noite eu quero trazer um homem para a nossa reflexão, um homem que teve uma experiência com a fé, mas que usou motivações completamente equivocadas para construir sua vida e seu futuro. Quero pedir, por gentileza, que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Olha, bem aqui na frente tem 5 cadeiras vazias aqui. Ali atrás tem 5 cadeiras vazias também. Bem aqui, só para facilitar, né? Ok. Vamos lá? Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Morava ali em Samaria um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria
desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Versículo 11 para os que estão acompanhando. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus, e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito não havia sido descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: eu quero que vocês me deem também, quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Senhor, esta noite, constrói no nosso coração um altar digno e respeitoso, que a Tua palavra, ela entre dentro de nós, quebrando paradigmas equivocados, rompendo com fundamentos que não foram postos por Tua palavra. Leva-nos à construção de uma ideia clara do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe equivocados, que a Tua palavra, que é rica e poderosa, nos habilite para toda boa obra, e em nossa vida o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Nós estamos diante de um quadro que a mim me apavora muito. Há um homem chamado Simão. Ele era um mágico, um articulador da feitiçaria, e este homem crê. Só que o fato dele ter crido e ter sido batizado nas águas não faz dele um cristão. Ele adere à fé, mas o fundamento do seu coração, suas entranhas, precisam ser lavadas. Ele está levando sua velha mentalidade para os seus novos desafios. Ele está construindo um mundo paralelo. Ele está usando a fé, ou na tentativa de usar a fé, para gerar lucro para ele. Ele está acreditando que na igreja se opera aquilo que se opera no mundo. Traga o seu marido de volta em 3 sextas-feiras. Ele acha que pode usar esse artifício dentro da igreja.
Então ele vai negociar o dom de Deus. Não sei se vocês já leram a palavra simonia. A palavra simonia, que hoje quer dizer comércio de coisas santas, né? Por exemplo, o cara que rouba o santinho da igreja para vender no mercado paralelo, ele comete um crime de simonia, que é o comércio das coisas santas. Essa palavra foi construída a partir da referência de Simão. Simão, ele é o primeiro a praticar essa arte da simonia. Ele é um negociador das coisas santas. Eu olho para a igreja hoje, desculpe gente, eu não tenho hoje o compromisso de uma palavra entusiasmada, eu não tenho o compromisso esta noite de ser muito certinho no meu sermão. Eu podia muito bem chamar esta mensagem de um desabafo, uma abertura do meu coração. Eu não aguento mais, eu juro para você, que na virada do milênio, eu estava certo, eu tinha uma ingênua fé, eu acreditava que a igreja ia entrar no ano 2000, menos barulhenta, mas muito mais eficaz e poderosa. Todavia, nós estamos no ano 14 desta era, e eu me sinto frustrado no que diz respeito à construção de uma mentalidade sadia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu reflito a partir das músicas que cantamos. Quantas destas músicas são fruto de muita dor e de muita frustração? Tanto recalque governando nossas canções. Hoje de manhã estava mais uma vez me lembrando, e desculpe a citação da música, como ela há centenas, talvez milhares de canções que reflitam este comportamento da igreja contemporânea. Eu citava aquela coisa do sabor do mel, mais uma vez. Quando eu ouço essa música, eu fico pensando, meu Deus, como esta música tem sentido em grande parte das pessoas que eu conheço. Essa música do sabor do mel é a pura liberação de recalque. A moça canta que a vitória dela tem sabor de mel, porque afinal de contas, ela está aqui no palco, e há uma multidão que não apoiou ela, que está ali na plateia, batendo palmas, assoviando entusiasmadamente pela sua vitória, a vitória que estava sendo construída a partir desta vitória que ela teve. Então, a caminhada na busca da vitória é baseada na dor, no sofrimento. Quantas pessoas me viram passar uma dificuldade e não me ajudaram? Agora elas vão ver, Deus é comigo, eu vou estar lá no palco e elas vão estar lá na plateia. Eu fico pensando, meu Deus, é isso que deve motivar a nossa vitória? A nossa vitória tem que ser comparada à derrota dos outros. Isso é fé cristã. Isso é a motivação correta para a busca de uma vida vitoriosa. A minha vida vitoriosa, assim, para eu ser feliz, alguém tem que sofrer. Será que... Eu fico pensando nesta dor que precisa ser curada. Nós precisamos ter uma fé sadia, limpa, não bandida, não articulada. Eu vejo as pessoas conversando, eu converso com pessoas, e boa parte das pessoas que nós conversamos, quando nós acabamos, nós estamos nos sentindo tão mal, porque elas são boazinhas, e nos fazem nos sentir tão mal, tão para baixo, tão pequeno. Eu penso, meu Deus, este bonzinho é o mais cruel de todos os homens, porque esta pseudo-bondade, ela é usada para me oprimir, para me entristecer, para me ferir, não é? Usam este pseudo-evangelho para manipular a minha alegria ou a minha tristeza. Se eu estou feliz demais, logo haverá um argumento usando textos bíblicos para me oprimir e me gerar tristeza. Parece que a dor, a tristeza, a culpa gera grande lucro na vida de algumas pessoas. São tais quais Simão, querem tirar lucro da fé.
Querem usar a fé para manipular meu destino. Isso da tribuna ou fora da tribuna. Nossas relações são libertadoras, não são manipuladoras. Se as pessoas que passam por sua vida, elas saem pior e não saem melhor, você não tem uma fé madura. Se o dom de Deus que há em mim, ele é usado para oprimir as pessoas, gente, eu venho de uma igreja pentecostal. E quantas vezes eu vi pessoas chorando, buscando em Deus um dom determinado, não é porque elas queriam contribuir com um processo de santidade, de amadurecimento, é porque elas eram recalcadas e o que elas queriam era esnobar as pessoas com seu dom. Algumas delas argumentavam: eu falo em língua estranha. Tu fala em língua estranha? Aí a outra ficava miudinha, né? Estou falando alguma loucura aqui ou vocês entendem o que eu estou falando bem? Primeiro, gente, o Evangelho não tem a proposta de fazer você rico e milionário. O Evangelho não tem a proposta de trazer tua mulher em 3 sessões. O Evangelho não tem a proposta de curar você. Embora o milagre aconteça, a nossa motivação em buscar a Deus não pode ser a mão de Deus, mas o seu coração. A igreja precisa acordar para a legitimidade da fé. Pode ser, gente, que nós estejamos fazendo a coisa certa, mas com os motivos completamente equivocados. Hoje de manhã eu contava uma história. Eu pastoreei uma igreja muito simples, numericamente muito grande. Era uma igreja que tinha talvez 3 vezes mais o número de crentes que tem aqui na igreja. Mas é uma igreja muito simples, de pessoas muito simples. Eles haviam abraçado a fé e tomaram a decisão de abraçar o reino de Deus com a clareza necessária. Um dia, nós estávamos reunidos num determinado lugar e parou um carro caro, bonito, e saltou de lá um homem muito alinhado, vestindo um terno muito caprichado, sapato muito bem escovado, e ele foi entrando, e logo um daqueles irmãos, Doce, o meu irmão, se aproximou dele e disse: boa noite, querido. E ele disse: boa noite, eu vim aqui para louvar. Ele disse: pois então louve, meu irmão, está todo mundo louvando. Este amigo, ele tinha acabado de sair das drogas, né? Ainda estava com uma linguagem, né, pesada. Ele diz: pô, está todo mundo adorando aí, irmão, adora também. Ele disse: muito prazer, eu sou o cantor. Aí disse o nome do cantor, eu vou declinar o nome do cantor para não produzir constrangimentos. Eu sou o cantor evangélico fulano de tal. Ele diz: pô, muito prazer, Marcelão aí, senta aí, adora com todo mundo. Ele diz: eu fui contratado para adorar. Ele diz: todos nós fomos contratados para adorar, meu irmão. É que na verdade o cantor chegou no lugar errado. Ele havia sido contratado para cantar num casamento, e ele achou que aquele movimento que estava havendo ali era o casamento. Então ele foi cantar no casamento, e ele encontrou logo Marcelão pela frente, ingênuo toda a vida. Eu imagino aqui, né? O que nós estamos fazendo? Liberando nossos recalques. Eu não tive sucesso no mundo artístico, estou buscando a igreja para gerar meu sucessozinho particular, gospel? Ou de verdade o espírito do adorador tomou conta da minha vida? O que eu estou querendo com isso? Quando eu venho a um culto, de verdade, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando uma palavra de Deus para a minha vida e para a estratégia da semana? Ou eu estou buscando o que é que Deus vai me dar?
Qual é a transação que se estabelece? Eu canto, contribuo, e o que Ele me dá de volta? Gente, esqueça Deus como um banco. O conceito da divindade não é um banco que você deposita e depois saca na conta da fé. Entendamos que, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Se nós não entendermos o motivo pelo qual ou para o qual nós estamos aqui reunidos e a nossa fé se move, pode ser que nós estejamos pulando para o lado de Deus nesse time, não é? Porque esse time tem muita gente que se dá bem, então eu vou pular para o lado de cá para me dar bem também. Mas se eu não me der bem, eu dou 365 dias para ele. Se ele não mudar minha vida em 365 dias, eu mudo de time novamente. Nem entre. Nem entre. Não negocie com Deus. Deus quer curar a gente. Curar nossa dor, nosso ódio. Queridos, é impressionante como a fé tem sido utilizada até para que Deus seja o vingador daquela pessoa. Quantas vezes nós estamos buscando em Deus o nosso vingador, nós não temos coragem de fazer, buscamos em Deus a vingança. Deus, tu és meu vingador, tu está do meu lado, meus inimigos precisam ser destruídos e tu és o responsável pela destruição de todos os meus inimigos. Deus não quer destruir teu inimigo, Deus quer estabelecer relacionamento entre você e os seus inimigos. Ele quer colocar uma mesa diante de você na presença dos seus inimigos. O que Deus quer é que haja reconciliação neste planeta. O que Deus quer é mudar a nossa vida. Aquela mulher, aquela bandida, que Deus queime ela do alto da cabeça até a planta dos pés. Um discípulo de Jesus andava com ele, para lá e para cá, pregando o evangelho, curando os enfermos, anunciando o reino e tudo mais. De repente, eles se deparam com um sujeito, com um grupo de pessoas, e ele diz para Jesus: mestre, tem uns caras aí que em teu nome estão expulsando demônios, em teu nome eles estão fazendo um barulho. Se tu quiseres, podemos orar e fazer descer fogo do céu para queimar esses bandidos. Jesus parece que dá um pulo para trás e diz: você enlouqueceu, baby? Não sabe de onde tu vens? De que espírito sois? Você quer queimar o cara, fazer descer fogo do céu? Sabe, gente, às vezes essa nossa fé xiita é complicada, porque tudo que não faz parte do time denominacional que nós temos parece que é diabo, não é? É diabo. É o diabo do católico, é o diabo do espírita, é o diabo do crente da outra igreja, é o diabo. Meu irmão, pelo amor de Deus, pare. A primeira coisa que Deus coloca dentro de um coração de um homem é tolerância. Se você não for tolerante com os diferentes, você nunca servirá a Jesus da maneira correta. Será mais um xiita na fé, diabolizando, satanizando suas relações. O meu medo, eu estou te falando, eu não estou assim com um roteiro obrigatório dentro de mim para seguir esta noite, mas eu fico pensando, até nesse nosso id mal entendido, a gente pode estar fazendo a coisa certa com o motivo errado. Hoje de manhã eu propunha novamente a história do endemoniado gadareno. Quantos de vocês se lembram do endemoniado gadareno? Só vocês não lêem a Bíblia, de vez em quando, tudo bem. Havia um homem que ele tinha um problema sério e grave. Ele vivia num cemitério de uma cidade chamada Gadara. Era uma cidade muito discriminada, porque lá havia criadores de porcos. O rebanho suíno era muito grande na região de Gadara. E os judeus não comem carne de porco, eles têm uma resistência a essa coisa do porco, né? Então,
Pensar em porco é pensar em um animal impuro, uma resistência. E este certo cidadão, ele dormia dentro do cemitério. Eu não sei se você entende o que eu estou te falando. Eu pastoreei uma igreja e tinha uma mulher que ela tinha um hábito muito semelhante. Ela dormia dentro dos cemitérios. Ela comia vísceras humanas. Ela era uma mulher extremamente perturbada, tanto psiquiatricamente quanto espiritualmente. As duas coisas se misturavam muito, né? O fenômeno psiquiátrico e o fenômeno espiritual. E nos deu um trabalho enorme para que os demônios saíssem da vida dela e ela se estabilizasse nas suas funções de equilíbrio. E eu mais ou menos entendo que é isto. Essa mulher metia uma adaga na garganta e cortava até a virilha e abria. E quando ela terminava o corte se fechava como se nada tivesse acontecido. São fenômenos muito estranhos. Lidei muitas vezes com coisas assim. Esta mulher, ela subia, flutuava, girava e caía em pé novamente. Ela sumia. Você, olhando firmemente nos olhos daquela mulher endemoniada, de repente, cadê ela? Sumiu nos teus olhos, diante dos teus olhos. Estava no último banco, debaixo do banco, como uma cobra andando debaixo das cadeiras. Então, quando se fala do endemoniado gadareno, eu tenho uma visão um tanto pálida, mas eu compreendo mais ou menos o que isso quer dizer. Aquele homem estava ali durante anos, comendo vísceras humanas, vivendo dentro do cemitério. Cemitério dá pavor até em alguns aqui, né? Não? Gostam do cemitério? Um bom lugar para você? Não? Eu sempre vou a cemitérios, mas não é um lugar que eu gostaria de morar eternamente em berço esplêndido. Eu tenho lá minhas resistências, né? Não me inspira um lugar de alegria, né? Pode botar flor, fazer, né, canteiro de boas plantas, mas eu tenho lá minha resistência. Dizem até que a manga do cemitério é bem docinha, né? Quero tirar essa cisma aqui. Alguém já chupou manguinha de cemitério aqui? E pode dizer isso mesmo, ela é bem docinha? Ninguém é? Tá louco, meu irmão. Não acredito mesmo. Mas esse homem, ele estava se cortando com cacos de telha. Imagina a pele deste homem. De repente, Jesus vai andando por aquele caminho. Jesus nunca vai evitar uma pessoa porque ela tem problemas. Tem uma igreja aqui mesmo, está entendendo isso? Tem. Eu estou dizendo que Jesus nunca evitará você porque você tem problemas. As pessoas até mudam de calçada quando nos veem às vezes, né? Mas Jesus nunca mudará de calçada, porque Ele nasceu neste planeta por causa de você. Ele nos ama de uma maneira incondicional. Ainda que nós fôssemos os únicos loucos deste planeta, Ele ainda assim teria descido do céu, assumido aquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia, porque o amor de Deus é pessoal e incondicional. Ele nos ama pessoalmente e incondicionalmente. Lá está aquele endemoniado gadareno. Jesus não vai evitar. E quando ele vê Jesus, ele se arvora e diz: por que vieste nos atormentar fora de hora? E Jesus não conversou com ele não, viu gente? Não fez uma entrevista com ele não. Não deu ibope. Manda que os demônios saiam. E os demônios saem, entram nos porcos. Lembra você é um espírito de porco. O espírito de porco é baseado na história do gadareno, que os demônios saem, a legião sai daquele rapaz, entra nos porcos e eles se precipitam no mar. Lembra da história agora, né? Muito bem. Naquele momento, o rapaz está tão grato a Deus. Diga: minha gratidão. Você nunca será devedor de Deus, porque tudo que Ele fizer por você será pura graça dEle por você.
Jesus não quer você como refém da graça. Nós queremos que as pessoas sejam nossas devedores pelo favor que nós fazemos, mas Deus nunca vai gerar uma conta de débito e crédito na relação dele com você. Tudo que ele fizer por você será pela vontade, desejo e condição dele. Quando aquele homem se aproxima do mestre e diz: mestre, eu estou livre, eu te seguirei para onde quer que tu fores comigo, serei seu escravo. Eu me lembro de uma tensão de família que eu fui chamado para resolver há anos atrás, em que a mulher me disse: esse bandido me traiu, pastor, mas eu resolvi perdoá-lo. Eu disse: graças a Deus, a senhora cresceu no conceito do perdão, decidiu perdoá-lo. A senhora sente muitas dores? Ela diz: eu me lembro todo dia do que esse desgraçado fez, mas eu decidi perdoá-lo. Eu disse: graças a Deus, né? Ela vai soltar a mão do controle. Ela disse: eu fiz um trato com ele, tu volta para casa, mas até o último dia da tua vida, seu bandido, tu vai me servir café na cama e me entregar o salário todo mês na palma da minha mão. Eu pensei: ela perdoou? Ela usou sua culpa para manipular a relação. Diga ai. Queridos, entende que o Evangelho, Deus não quer lidar com as tuas culpas, com o teu pecado, com as tuas lasqueiras. Ele derramou o sangue de Jesus para tratar de você. O que Deus quer é lidar com uma mulher sem culpa, por isso Ele dispensa seu perdão todo dia. Ele quer lidar com uma mulher que não carrega culpas sobre ela, porque nossa culpa pode gerar lucro nas pessoas. Eu vou contar tudo. Eu vou contar. Eu não sou baú para guardar segredo, eu vou falar. Sabe, gente, por que a religião, ela usa tanto a culpa, e às vezes a gente sai de determinados cultos mais culpados do que como nós entramos? É porque a culpa gera um débito e enriquece alguns, que por culpa fazem coisas que sem culpa não fariam. A culpa não comanda um culto. A sua culpa não pode ser o toque de caixa de um culto. Um homem me perguntava: bispo, você não vai falar de pecado aqui na igreja? E eu descobri, conversando com ele, que ele era um sadomasoquista espiritual. Ou seja, quando eu dizia assim: você, seu adúltero maldito, e ele lá na cadeira fazia assim: Deus está falando comigo. Esse sadomasoquismo espiritual nesta casa não se pratica. Ei, gente, a gente não pega com chicotinho na mão, não. Chicotinho? A gente não prega com os partilhos e chicotinho. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a sua vida, não para gerar culpa sobre você, não para aprisionar você, mas para manter você livre. Quando Jesus chega para aquele homem e ele diz: eu vou te seguir para onde tu fores, eu vou contigo, eu quero ser seu samurai, eu quero ser seu seguidor a partir de hoje. Jesus olha para ele, entende a gratidão dele, mas a gratidão dele não vai criar um aprisionamento, não vai criar uma relação de débito na relação. Jesus diz: filho, vai para a tua casa. Sabe o que Jesus olha naquela vida? Uma mãe que devia estar chorando horrores, que devia estar chorando horrores, que devia estar desesperada. Quantas mães temos aqui? Mamãe.
mamãe, só mamãe, papai não, mamãe, mamãe. Ok. Imagina seu filhinho endemoniado. Até dói, né, de pensar. Mas imagina seu filho endemoniado comendo carne de defunto no cemitério dos Gaviões. Era esse o quadro. Quanta dor estava no coração daquela mulher. Quantas campanhas de oração mal sucedidas aquela mulher enfrentou. Quantas vezes levou para os médicos da época e não resolveu. Aquela mulher devia estar desesperada por causa de um filho, devia talvez ter perdido a esperança. Seus irmãos, imagine quantas vezes os irmãos daquele endemoniado gadareno foram lá em Gadara para tentar tirá-lo do cemitério e não conseguiram. Estou aqui criando uma imaginação mesmo para que a gente possa pensar sobre o fato. Quantas velas aquele pai acendeu? Quantas missas? Quantas campanhas foram feitas? Quantas consultas aos mortos foram feitas para buscar uma resposta? Deve ter buscado em tudo quanto é religião, em todos os segmentos. Jesus, quando olha para aquela família quebrada, destruída, Jesus não quer levá-lo para a televisão. Na igreja moderna, sabe onde esse homem ia parar? Na TV. Conta aí, seu endemoniado gadareno, de onde tu vem? Qual foi a igreja que te libertou? Qual foi a igreja que libertou você? Como é o nome desta igreja? Fala para todo mundo aqui. Onde está o poder aqui? Conta aqui, onde está o poder? Jesus não vai usar as pessoas como cabeça de viado na sua coleção, pendurada na parede. Jesus não é um caçador de pessoas, é um libertador das suas relações. Ele não vai usar a dor, a culpa e o débito que as pessoas têm no reconhecimento da graça de Deus para usá-las para seu fim pessoal. A hora que Jesus veio implantar o reino e não vai usar a propaganda do endemoniado gadareno para fazer seu marketing pessoal. A igreja não nasceu para ser marqueteira. O marketing da igreja é fraco, o marketing da igreja é nojento. A igreja usa as pessoas para seu fim pessoal. Isso não cabe mais dentro do evangelho, gente. Isso é um equívoco, um borrão da igreja contemporânea. Jesus nem manda o endemoniado para a classe dos catecúmenos, não manda fazer um cursinho de evangelização, nem por correspondência. Jesus manda ele voltar para a sua casa. Eu vou te falar uma coisa, dê no que der, escuta, quando Jesus entra dentro da tua vida, e tu entras dentro da vida dele, nunca mais você vai se perder. O caminho, o desafio de Deus para o homem é para uma caminhada, onde esta caminhada é feita no caminho. O caminho não é um conceito, o caminho não é uma estrada, o caminho não é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho. E toda vez que você entra nessa caminhada, que você tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo, quando entra dentro de você, meu irmão, ele será seu professor nesta caminhada. Ele levará você ao êxito da experiência cristã. Ele não usará seus pecados para te manipular, para jogar no teu rosto, para dizer: eu morri por você e tu está aí nessa lasqueira. Ele não vai usar argumentos humanos para mudar a sua vida. Ele usará sempre do expediente do seu perdão, da sua misericórdia, da sua graça. Ou você ama a Deus porque Ele é Deus, ou nada feito. Se hoje você está frequentando a igreja porque tu tem medo de ir para o inferno, desiste disso. Porque grande parte das pessoas que eu conheço abraçam a fé porque tem pavor em pensar em inferno. Tu quer ir para o inferno? Uau! Querido, a nossa aproximação, a aproximação do nosso coração ao coração de Deus, não pode ser com medo de ir para o inferno.
Eu estou caminhando com Deus porque, graças a Deus, eu tenho uma proposta de prosperidade. Meu irmão vai fazer um negócio com um grupo empresarial, se o teu negócio é esse. Agora, então eu não prospero na igreja? Claro que prospera, mas esse não pode ser seu fim. Seu fim precisa ser despretensioso. Deus pode me levar a prosperar? Meu irmão, é claro, porque o território de Deus é fértil. Ele anima você, quando está todo mundo desanimado, Ele te anima. A presença dEle é um poder na tua vida. Mas tu não pode usar esse poder fim. O fim é o teu amor. O fim é a tua rendição. Porque se nada der certo, você continua dele. Diga comigo, para a vida ou para a morte, eu quero andar com Deus. A nossa caminhada com Deus só tem sentido se for para a vida ou para a morte. Pedro, um homem extremamente bem sucedido na pregação do Evangelho, morre de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. O sucesso. Nós queremos tudo do Evangelho: o carro, a mulher de volta, o emprego de volta. Mas e as 40 chibatadas menos uma? Onde entra nisso? Queremos conviver com a glória, com o ônus, mas queremos fugir do bônus. Não, querido. A nossa propositura na caminhada do Evangelho, esqueça o lucro. Ele virá simplesmente porque virá. O lucro não pode ser o seu alvo. O seu destino fim no Evangelho deve ser amar o Senhor sobre todas as coisas. Se você não estiver disposto a perder a sua vida nele e no Evangelho, você será um cristão muito mal sucedido. Viverá por fins materiais. Há um momento na nossa experiência cristã que só vai haver um sentido: se você tivesse perdido nele e no Evangelho. Se você não estiver disposto a entregar a sua vida, porque, queridos, lembram do Simão? O Simão tem a consciência da historicidade da ressurreição do Cristo, mas isso não fez dele um cristão. Ainda havia dentro dele recalques tão presentes, não é? Ele queria usar o dom para manipular as pessoas. Eu fico pensando, na minha imaginação, não tem nada a ver com os outros não, tem a ver comigo. Para que eu quero uma igreja de 1.000 crentes, 2.000 crentes, 5.000 crentes, 10.000 crentes? Para quê? Exatamente para quê? Porque parece espiritual, mas pode ser extremamente carnal a minha motivação. É que eu não sou respeitado na sociedade, mas se tiver 10.000 crentes debaixo da minha batuta, eu serei respeitado. Até a governadora vai me chamar para tomar cafezinho com ela. Nessa motivação, eu estou contabilizando gente. Não estou amando gente. Então essa coisa de ganhar gente, né? Tua célula, produz. Exatamente por que isso? Porque eu estou interessado em ganhar almas ou contabilizar para o meu partido pessoas que vão me fazer mais respeitoso dentro dessa cidade. Porque eu posso estar fazendo a coisa certa e a motivação errada. Posso, puro recalque, apacentando o rebanho de Deus por puro recalque. Aí o que eu faço? Dou pressão nas pessoas, jogo culpa nelas, só para eu tê-las aqui na palma das minhas mãos. Estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, estou me fazendo entender? É triste, é cruel, mas eu estou metendo uma lupa para que meu coração seja sondado por Deus e por mim mesmo, e que você sonde o seu coração. Por que eu quero fazer isto? Qual é o motivo verdadeiro? Porque o motivo verdadeiro pode ser extremamente carnal. Já estou me preparando para o fim, viu, gente? Nem saí do lugar, meu Deus do céu. Há um outro Simão na Bíblia
que este tinha outro problema, ele era um leproso. Eu não sei se você sabe como funcionava, mas havia uma regra do leproso na lei, que o leproso, alguém se aproximando do seu território, ele tinha que gritar: imundo, 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 impuro, 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 impuro. Você imagina assumir a minha impureza diante de, ou seja, fazer a publicação da minha impureza diante de todo mundo, um constrangimento público. Simão era um homem importante, ele tinha muito recurso, encontraram lepra nele, ele foi afastado da sociedade, afastado do convívio familiar, da sua congregação, dos seus amigos, estava separado, e um dia ele foi curado. Ele foi curado. E para restabelecer o seu convívio social, ele deu um jantar. Lembra daquela mulher que quebra o vaso de alabastro, vai lavar os pés de Jesus? Era na casa de Simão. Simão dá uma festa e manda chamar Jesus. E as principais autoridades da cidade estavam naquele jantar na casa de Simão. Lá está Jesus. Simão, devem ter contado para Simão que tinha uma mulher de reputação duvidosa, que estava lavando os pés de Jesus com um certo unguento, e enxugava com seus cabelos os pés do mestre. Ah, meu irmão, tu sabe que a língua do povo é violenta. Simão fica enfurecido, porque há uma mulher de reputação duvidosa na sua casa, lavando os pés do mestre, e diz: mestre, como tu permites que esta mulher de reputação duvidosa esteja lavando os teus pés, ungindo os teus pés? Jesus, voltando-se para Simão, disse: Simão, desde que eu cheguei aqui, tu não enviastes um escravo dos menos considerados, aquele escravo que tu tens para lavar os pés dos convidados quando entram na casa, tu não enviaste um, tu não me honraste desde que eu cheguei. E esta mulher, desde o momento que ela me viu aqui, ela não cessa de lavar os meus pés, enxugá-los com seus cabelos e beijar os meus pés. Aí sabe o que eu desconfio? Que Jesus não está ali para ser honrado, está ali para ser usado. Você se lembra, a fama de Jesus corria célere, né? De maneira acelerada. Ser amigo do homem mais popular daquela região era um destaque social. Afinal de contas, era Jesus, o mestre. Jesus foi convidado como uma figura ilustre na casa de Simão para mostrar a todo mundo que ele era amigo do homem mais importante da época. Estava ali para honrá-lo. Quem é Jesus na nossa vida? Quem é Jesus na nossa vida? Para Simão, um homem que estava sendo usado para mostrar a todo mundo de que ele também era importante. Às vezes eu tenho uma desconfiança que a operação da nossa fé, ela está baseada numa relação deste Simão leproso. Jesus está sendo usado para nos satisfazer. Ele não está sendo honrado na minha vida. Então, este anti-evangelho está muito presente na igreja contemporânea, e isso tem me matado. Desculpe o desabafo. Mas isso está nos afastando da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Isso está trazendo uma certa complicação. A vida cristã se tornou empresarial. Hoje as igrejas são abertas no modelo de franquia. E tem que dar relatório o tempo todo. E tem que gerar lucro. Queridos, nós estamos sendo alertados pelo Espírito de Deus, imagino eu, esta noite, para nós não entrarmos na mesma frequência deste evangelho roto, mal sucedido, bandido, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, tem a ver com o lucro dos homens. O meu, o seu ou de quem quer que seja,
precisa estar subordinado à graça soberana de Jesus e à plantação de um evangelho honesto, sério e verdadeiro. Jesus continua curando os enfermos, salvando as almas, não para gerar lucro para a igreja, porque sua vontade é curar os homens. Esta semana ouvi um homem arguído sobre sua fé. Ele dizia: o senhor acredita em milagre? Ele disse: claro, só que milagre não tem hora marcada, não tem fórmula para o milagre, não tem 3 sextas-feiras, 7 sextas-feiras, não tem corrente, não tem cadeado, não tem mandinga, não tem sal grosso. O milagre, quando acontece, é uma relação entre você e Deus e você. Ele não pode ser orquestrado por nossa vantagem tirada. É triste, gente. Há histórias que deviam ser esquecidas e a gente traz para a tribuna só para sensibilizar as pessoas. Eu ainda era rapazinho, o evangelho começou a ganhar seus contornos e suas distrações. Um abraço para o pessoal da rádio, uma noite abençoadíssima. Volto domingo que vem, graça e paz. Voltamos. Eu estava do lado de uma pessoa e ela estava dizendo: eu estava evangelizando e falando mesmo. Era uma equipe de evangelismo de madrugada. Eu sempre fui muito afoito nessa coisa de evangelizar e de andar de madrugada. E nós tínhamos uma equipe. Parte dessa equipe, quem coordenava era o Silas Malafaia, que evangelizava a praia de Copacabana. Nós íamos para outras praias, cada um tinha uma praia. E no final a gente se unia para contar o relatório. E da equipe de Silas veio um rapaz que argumentava: eu ganhei um cara agora doidão e tal. E como é que foi isso? Ele disse: rapaz, eu disse para ele: ó, eu fumava, cheirava, fiquei preso 7 anos, mas Jesus me libertou lá na cadeia. Aí o Silas olhou para o cara e disse assim: rapaz, eu conheço você desde a classe dos cordeirinhos, nunca vi tu botar um cigarro na boca. Como é que tu fumou maconha? Como é que tu, onde foi esse negócio da cocaína? Tu foi preso 7 anos aonde? Que eu todo ano estou contigo desde criança. Onde é que tu ficou esses 7 anos? E ele disse: tem que impressionar o pecador, não é não, pastor? Tem que impressionar o pecador. Tu acredita nisso? As pessoas não podem ser usadas no nosso show para animar nossos cultos. Compreende, irmão? Não podemos usar as histórias que a gente tem que esquecer. Eu vou contar a última história. Eu pastoreava na cidade durante muitos anos. E um dia eu entrei na igreja que um amigo pastoreava e tinha um cartazão lá: fulano de tal, ex-miss gay do carnaval carioca. Aí eu olhei e falei: rapaz, eu conheço esse cara aí. Tu conhece? Eu conheço, esse cara nunca foi gay na vida dele. Eu conheço, rapaz. E nós fomos conversar com um irmão que era ex-miss gay. Ele disse: é que eu preciso levantar um dinheiro. E se eu contar essa história, sempre na igreja eles liberam um dinheirinho para nós. Ele arrumou um cara que era parecido com ele, com um busto, numa fantasia. Ele dizia: sou eu. O cara se fez de homossexual, nunca foi, mas se fez, para poder lograr algum êxito, porque a igreja fica enlouquecida quando houve uma loucura dessa. Oh, glória a Deus, perde a noção do equilíbrio. Querido, se eu fumei o que fumei, é uma história que tem que ficar longe de mim. Eu vou te contar um segredo. Não requeira, não, ou seja, pare de falar daquilo que você quer que as pessoas esqueçam na sua vida. Se há uma coisa que você quer que fique lá no seu passado, pare de falar dela. Não fica trazendo, isso não traz glória para Deus, traz vergonha para a igreja.
um vexame. Imagine a mulher daquele cara que eu conhecia, ela ficava envergonhada a cada culto, ele saía com o bolso cheio e ela envergonhada. A tortura daquela mulher, o marido se expunha. Meu irmão, há coisas que tem que ficar lá atrás. Jesus tem que ser glorificado por aquilo que você é hoje. Aquilo que passou, passou. Não vamos ficar usando essas loucuras, entende? O cara agora está ganhando dinheiro. Ele era traficante no passado, e a droga continua dando uma boa rentabilidade dele no presente, porque continua falando da droga, porque naquele tempo eu matava mesmo, dava um tiro no olho esquerdo, vazava pelo ouvido direito. Qual é a glória que isso traz para Deus? Nenhuma. Traz emoção para os incautos. Nós somos espertinhos, né, gente? Somos ovelhinha, mas somos ovelhinhas espertas, né? Não dá para estar na mão desses bandidos que querem granjear lucro com a nossa vida. Eu quero render meu coração essa noite e dizer: Jesus, meu coração está aqui, a minha vida está aqui, pronta para ser ofertada a Ti. Não tem muito a ver, mas eu quero cantar essa última música que nós cantamos uma vez mais. Eu quero fazer um apelo, um rogo. Se há coisas que a sua vida virou em pedaços, e essa noite você crê que essa simplicidade, essa pureza do Evangelho, não a troca, a barganha, a negociação, o sensacionalismo, mas você crê que essa noite efetivamente Deus pode mudar a sua história e sua vida, não porque você está buscando um lucro, mas porque você está buscando o coração de Deus, está usando o motivo certo para se aproximar de Deus. Deus pode mudar tudo na sua vida essa noite, não pelo lucro do Simão, não pelas falcatruas da caminhada, mas pela pureza do Evangelho de nosso Senhor.